Cheguei com novidades, mais uma inspiração que me mandaram fazer aqui pra gente cultivar aqui no canal. Eu tava dando uma olhada nos livros do Sete, porque na verdade eu tava lendo um livro novo, mais voltado para física quântica, as teorias da física e tal, que eu queria dar uma repassada em alguns pontos. Daí eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas aí eu ficava assim, ó, eu começo a ler um material, e se não for pra eu estar naquele material, não adianta. Eu começo a escutar na minha cabeça que eu tenho que focar em algum outro ponto. E aí eu comecei a escutar aqui, ó. Você não vai terminar a compilação de todas as coisas, de nananã. Ai, meu Deus, lá vem você. Você só quer que eu leia você aqui nesse canal? E aí eu abri a minha pastinha aqui com o material do Sete e vi que eu tinha começado um trabalho que eu não dei sequência, acabou passando, porque eu comecei a traduzir os outros livros e deixei passar. E aí eu vi o que era essa compilação. São todos os exercícios dos livros, principalmente os livros que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui no canal os livros que a gente já estudou juntos. Então, ao que será dedicado essa nova série? Aos exercícios que o Sete nos ensina nos livros que nós estudamos dele. Então, nós vamos começar com os exercícios, se eu não me engano, serão 8 exercícios, 7 ou 8 exercícios, do livro Sete Fala, Sete Speaks, A Eterna Validade da Alma. A gente já falou sobre esses exercícios nos vídeos dos comentários, mas nós vamos fazer vídeos separados aqui para cada prática. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cada prática e por que é tão importante a gente testar, nem que seja uma vez só fazer esses exercícios, pessoal. Se testem. Além, claro, de serem exercícios que vão nos guiar no nosso caminho de co-criadores. Mas assim, eu não vou fazer, eu fiquei pensando, né, pedir intuição, só o Sete Material é seu, como é que você quer que a gente fale, né, que a gente aborde sobre isso no canal. E eu vou dar sequência da forma como ele colocou nos livros, pessoal. Eu não vou fazer disso uma meditação, eu não vou colocar musiquinha de fundo, nada. Vocês escolhem fazer da forma que vocês acharem melhor. Porque tem exercícios até que eu fui testando, né, antes dei uma lida em cada um aqui, novamente, e fui testando eles até para ter conteúdo legal para falar para vocês. E teve um que eu tava, coincidentemente, com o meu Spotify ligado, eu tava ouvindo uma playlist, uma musiquinha e tal, uma playlist que eu tenho que é uma delícia, que chama Músicas de Rezo. Se vocês nunca ouviram falar sobre esse tipo de música, dão uma gugada, tem até um amigo meu muito querido, que é dono da Ilumina Musical, se não me engano, que ele faz um trabalho de divulgação desse novo segmento da música brasileira, que é não só brasileira, porque tem um pessoal também, América Latina, se não me engano, e tem um pessoal fazendo bastante sucesso lá fora, que são músicas com letras que nos ligam à nossa essência, são músicas que nos fazem pensar, sabe, na vida, mas de uma forma mais introspectiva, são músicas que nos elevam. Então, música de rezo, se vocês não quiserem aí uma dica para ficar escutando, essa é uma que eu deixo com muito, muito carinho. E tem grandes músicos que eu sou super fã, a Lady Maria, adoro as músicas dele. A Maria Gabriele, não sei se eu falei certo o nome dela, mas ela tem uma música que eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já escutei na minha vida. Depois, se eu lembrar o nome dessa música, eu deixo aqui. Mas são vários artistas. Tem a Kurawaka, que eu adoro também, que é uma banda de uma moça, acho que ela é norueguesa, não sei, não me lembro direito. Enfim, dão uma gugada aí. Quem quiser escreve aqui pra mim que eu vou lembrando e eu vou colocando mais nomes. Mas estava eu ouvindo essa playlist, que é super calma, super tranquila. Eu falei, vou dar uma testada aqui. Mas não consegui, porque o exercício pedia que eu tivesse realmente, assim, focalizada no aqui, no agora, no momento presente, para eu escutar a minha mente. Então, alguns vão ter essa percepção que eu tive, que é melhor fazer sem música nenhuma, para a gente perceber o ambiente e escutar o que a gente tá cultivando aqui dentro. E quem preferir, coloca as músicas também. Eu faço muitos exercícios escutando frequências, ou meditações guiadas, que funciona também muito para mim, ou silêncio total.
Então vocês escolhem. A intenção aqui dessa série, que a gente vai falar dos exercícios do 7, é explicar realmente como fazer o exercício de uma forma que ele seja, que você tenha consciência do que você está fazendo. E entenda o porquê de fazer isso. Então vamos lá, vamos falar do primeiro exercício aqui neste livro, que é o Mudando o Passado em Sua Mente. Então eu vou ler um pouquinho exatamente como o 7 começa a colocar no livro a abordagem desse exercício. Quando for a hora da prática em si, eu vou falar para vocês também. Então vamos relembrar juntos o que ele fala, por que ele nos orienta a praticar, a vir a praticar essa forma. Então, um evento pode ser atualizado por mais de um eu provável. No entanto, e você se assemelhará a alguns eus prováveis mais do que a outros. Como você está envolvido em uma intrincada gestalt psicológica como essa, e porque as conexões mencionadas anteriormente existem, você pode se valer de alguma forma das habilidades e conhecimentos possuídos por essas outras porções prováveis de sua personalidade. Para que praticar? Para a gente entender que somos seres multidimensionais. Existe a Fernanda que está aqui falando com vocês, mas existe uma infinidade de Fernandas prováveis que poderia estar falando com vocês, que talvez esteja também falando com vocês em um conjunto de várias Fernandas que formam a que está aqui na frente gravando esse vídeo. Existem também as Fernandas que tomaram decisões diferentes da que eu, focalizada nesse aqui agora, tomei. Todas elas interagem comigo e eu interajo com todas elas. Então pode ser que durante esses exercícios nós vamos encontrar com esses eus prováveis. E isso é muito mágico. São sempre energias que estão em constante movimento. Isso nos possibilita a mudança dos acontecimentos passados, porque essas energias estão lá vivenciando aquilo. Então existem eus prováveis que estão no futuro, existem eus prováveis lá no passado, eu prováveis aqui nesse agora. Então, começando a praticar, a gente vai começar a entrar em contato e entender a nossa realidade multidimensional. Porque somos seres multidimensionais, vivendo em espaço-tempo diferentes, tomando desses milhões de decisões ao mesmo tempo e experimentando diversas realidades ao mesmo tempo. A gente tem que saber compreender isso e focar nessas infinitas potencialidades que todos esses eus estão desenvolvendo e experimentando. As conexões criam uma espécie de sangramento bastante constante, uma vez que esteja ciente do provável sistema. No entanto, você também aprenderá a ficar alerta para o que aqui chamarei de impulsos intrusivos benignos. Tais impulsos pareceriam estar desconectados de seus próprios interesses ou atividades atuais. Ou seja, a gente começa a perceber a presença de certos pensamentos, de certas vontades, certos desejos que parecem intrusivos, parece que não é a gente que está pensando isso, mas de repente aparece na nossa mente, de repente surge. Isso o 7 nos coloca como uma possível comunicação entre esses eus prováveis. Vocês estão ouvindo o Tesla, o nosso gatinho, ele está miando compulsivamente. Não sei se dá para ouvir, mas vamos lá. Eles podem frequentemente oferecer pistas de vários tipos. Você pode não saber absolutamente nada sobre música, por exemplo, e uma tarde, enquanto no meio de alguma atividade mundana, ser atingido por um impulso repentino de comprar um violino. E aí ele fala, não precisa sair comprando um violino, mas você pode ter essa vontade de aprender um novo instrumento. Segue, vê aonde isso vai levar, porque pode ser uma comunicação com um eu que toca muito bem qualquer tipo de instrumento, e essa comunicação está acontecendo, então você está percebendo qualidades que não são suas, mas que são de eus prováveis, e aí você passa a ter essa vontade. Você aprenderia o instrumento muito mais rápido se o impulso estivesse se originando de um eu provável. Não é preciso dizer então que os eus prováveis existem em seu futuro, assim como em seu passado. É uma política muito ruim insistir negativamente em aspectos desagradáveis do passado que você conhece, porque algumas partes do eu provável ainda podem estar envolvidas naquele passado.
A concentração pode permitir maior sangramento e identificação adversa, porque essa parte será um fundo que você tem em comum com quaisquer eus prováveis que surgiram daquela fonte específica. É como se partes nossas, emoções nossas, ideias nossas ficaram vivendo aquele passado doloroso. E eles estão presos lá. Do mesmo jeito que eu recebo um impulso de um eu provável que quer tocar violino, eu recebo um impulso daquele eu provável que quer continuar reagindo àquela mágoa, que quer continuar sofrendo aquela dor. E aí eu tô bem, tô tocando a minha vida, tô seguindo em frente. E de repente eu fico down de novo, de repente a depressão bate, e aí a tristeza bate, e aí os sentimentos começam a ficar todos confusos. Resquício desse eu provável, dessa emoção que ficou lá atrás, vivendo essa energia, cultivando essa energia. A gente tem que entender que para o 7, uma consciência extremamente expandida, eu não é um conjunto de um corpo físico. O eu, ele é qualquer ideia, qualquer crença que ela é emanada, ela se torna um eu provável, ela se torna uma personalidade, ela se torna uma individualidade. Se ela será constituída de várias outras crenças e ganha robustez, ok, mas ela também, mesmo que ela seja vinda de uma só ideia, ela se forma de inúmeras percepções que ela tem da realidade. Por exemplo, eu tô com um momento que eu fiquei muito nervosa, e aí eu emanei uma raiva, nossa, eu tive um sentimento de raiva, eu fiquei pé da vida, emanei aquela energia. Aquela energia, ela se tornou um eu provável meu. Eu poderia escolher ficar cultivando aquela energia de raiva e eu me tornaria uma outra pessoa. Estaria aqui, no meu aqui agora, uma outra Fernanda. Então, só que se eu emanei aquilo, se eu tive aquele momento, aquilo veio a ser gerado. Enquanto eu não ressignificar aquela situação, ou ressignificar aquela ideia, eu estou ainda gerando campo vindo dessa energia, vindo dessa ideia. Por isso, mais uma vez, é muito importante que a gente ressignifique as nossas crenças. E a gente pode começar aprendendo a ressignificar os eus do passado, porque aí fica mais fácil para a gente identificar. Quem está começando nesse trabalho, fica mais fácil você olhar para uma situação lá atrás e ver como você reagiu àquela situação e mudar aquilo, que você automaticamente está mudando as crenças que você gerou naquele ponto. Aquele eu passa a ser o eu que você vai projetar agora. Aquela reação passa a ser, ela se modifica e você joga lá no passado a reação que você escolhe ter agora. Que você escolhe, o sentimento que você escolhe sentir hoje com o conhecimento que você tem, você vai lá para trás e se coloca com esse padrão de pensamento, com esse padrão de sentimento. Aí eu mudo o passado, eu paro de receber esses impulsos que me mantêm num piloto automático, que me mantém aprisionados num passado que eu não quero mais. Se você ainda não viu o vídeo sobre o perdão, dá uma olhadinha, tá? Na playlist de, se eu não me engano, ensinamentos do 7, que vocês vão entender por que isso é possível, né? E como é importante a gente fazer esse trabalho para que a gente se torne mais leves, mais unos, para co-criar uma vida mais leve e mais feliz. Então vamos lá. Deixa eu só ler aqui, ó. O passado existiu de inúmeras maneiras. Você só experimentou um passado provável. Ao mudar esse passado em sua mente agora, em seu presente, você pode mudar não apenas sua natureza, mas seu efeito, e não apenas sobre você, mas também sobre os outros. Ele fala que quando a gente muda, vamos supor que seja um evento que aconteceu no nosso núcleo familiar. Quando a gente faz esse trabalho de ir lá para o passado e mudar ele, a gente também muda a reação que o nosso entorno teve, que as pessoas envolvidas tiveram naquela situação. Eu citei no nosso ambiente familiar porque serão as pessoas que a gente vai ver essa mudança acontecendo, né? Se elas aceitarem essa nova percepção. É claro que você não vai virar e vai falar, olha, eu fui lá no passado e mudei, então agora você tem que agir de uma forma diferente. Não, tudo vem de uma maneira energética e de uma maneira inconsciente para quem não está participando ativamente, com consciência do exercício. Mas você muda em você, você para de emanar aquilo
E aí o outro, claro, vai receber um outro impulso. Então, ele vai agir de uma forma diferente. Vamos lá. Então, o que é para fazer? De novo, a tua forma de relaxamento e concentração é tua. Você faz da forma que você achar melhor. Eu gosto de ficar uns minutinhos respirando profundamente, respiração com consciência. Respirando, soltando ar, sentindo que eu tô concentrada no agora. Desligando as vozes mentais, desligando os pensamentos, me concentrando em mim. E aí eu começo a sentir, ter a intenção de sentir uma luz aqui em movimento. E aí, a partir de agora, é a minha centelha que vai me guiar nesse exercício. Finja que um evento específico aconteceu que o perturbou muito. Em sua mente, imagine-o não simplesmente apagado, mas substituindo por outro evento de natureza mais benéfica. Agora isso deve ser feito com grande vivacidade e validade emocional, e muitas vezes. Não é um auto-engano. O evento que você escolheu será automaticamente um evento provável que de fato aconteceu, embora não seja o evento que você escolheu perceber em seu passado provável. Nós vamos nos concentrar em uma cena que nos trouxe dor. E a gente vai visualizar o nosso eu estando naquela cena. Só que dessa vez ele vai compreender com outros olhos. E ele vai sentir com base em outras emoções. Ele vai olhar ao outro, todos os envolvidos, com compaixão e compreensão. E ele vai se olhar como alguém que não pode vir a ser atacado, que não pode vir a sofrer, a não ser que escolha. Você vai para um momento seu do teu passado com a tua mente, um passado que te trouxe dor, que te trouxe sofrimento, entendendo que nada te traz dor ou sofrimento, a não ser que você escolha cultivar aquilo na sua mente. A não ser que você escolha olhar para essa situação com olhos de um ser que está preso em conceitos ilusórios a respeito de si mesmo. Se você se reconhece como uma parte do todo, você sabe que você é constituído dos mesmos atributos do todo. Então você pode tudo. Você tem o poder nas tuas mãos para ser quem você quer ser. Então vai lá para trás. Reformula esse passado que está te causando dor. Perdoa todas as situações. Se coloque lá atrás como alguém que você quer ser hoje. Mesmo que você ainda não seja essa pessoa, comece a projetar quem você quer ser. Porque você vai estar recebendo do futuro que você está imaginando e do teu passado que você está consertando o mesmo padrão de impulso. Que vai fortalecer o teu eu de agora a vir a ser e a vir a sentir como esse eu que você quer vir a se tornar. Telepaticamente, se o processo for feito corretamente, sua ideia também afetará qualquer pessoa que tenha sido conectada ao evento original, embora elas possam escolher rejeitar ou aceitar essa versão. Aí ele fala assim, este não é um livro sobre técnicas, então não vou me aprofundar nesse método em participar, mas apenas mencioná-lo aqui. Lembre-se, no entanto, de que uma forma muito legítima de muitos eventos que não são fisicamente percebidos ou vivenciados são tão válidas quanto aqueles que são, e são tão reais dentro do seu próprio ambiente psicológico invisível. Em certos, deixa eu só finalizar aqui, daí eu coloquei uma parte aqui que ele também coloca, ele dá uma completada num outro livro, que é o Indivíduo e a Natureza dos Eventos de Massa, ele coloca assim também, em certos termos, o passado, presente e futuro da sua vida presente são todos comprimidos em qualquer momento dado da sua experiência. Qualquer momento, assim, é, portanto, um portal para toda a sua existência. Os eventos que você reconhece como acontecendo agora são simplesmente específicos e objetivos, mas o elemento mais minúsculo em qualquer momento dado da experiência também é simbólico de outros eventos e de outros tempos. Cada momento é então como um mosaico, só que na sua história de vida atual você segue apenas uma cor do padrão e ignora os outros pontos. Como mencionei em outros livros, você pode de fato mudar o presente até certo ponto, alterando propositadamente um evento de memória, um evento passado. Esse tipo de síntese pode ser usado em muitas instâncias com muitas pessoas. Tal exercício não é um método teórico, esotérico e impraticável, mas uma maneira muito precisa, volátil e dinâmica de ajudar o eu presente acalmando os medos de um eu passado
Esse eu passado também não é hipotético, mas ainda existe, capaz de ser alcançado e de mudar suas reações. Aqui nada mais é do que a gente vê acontecendo na constelação familiar também, né? Quando você usa dos personagens ou dos bonequinhos, seja como for feita a sessão da constelação, você vai lá atrás, intui a pessoa, ela revive todo aquele sentimento, mas tem que ser muito bem feita porque tem que fechar com uma nova forma de compreensão da situação em si, porque senão você mexe em feridas que você não cura e não fica tudo lindo e maravilhoso não, como naquele seriado lindo que eu adoro assistir, aquele seriado que é Uma Nova Mulher, que eu acho tudo maravilhoso lá, eu sou apaixonada por ai, a Turquia, essa terra, esse povo colorido, eu acho lindo. Mas, assim, não é muito bem explicado não o conceito, mas a prática da constelação em si, né? Porque mostra ali o que aconteceu, mas não mostra, pelo menos a impressão que eu tive, não mostra as pessoas reformulando as suas ideias em relação àquele passado, porque não é só reconhecer, né? Mas é também modificar aquele sentimento. E dá para fazer isso, mesmo que na constelação, que acontece muito, a gente encontra, por exemplo, com a mente de um antepassado. Por que eu estou conseguindo entrar em contato com a mente daquele antepassado? Porque ele é uma ideia. Ele é um eu provável do meu antepassado. É uma ideia que está presa ainda naquela constituição que ele formou, está revivendo esses sentimentos e aquelas crenças. Então eu entro em contato com aquilo, eu converso com aquela energia, com aquele eu provável de tal pessoa, ela compreende, ela cria uma nova compreensão e aí ela segue o caminho dela, seja através da unificação, enfim. Quando a gente faz isso com as nossas crenças, a gente devolve aquela energia que a gente emanou de nós mesmos para um campo de criação, a gente devolve ela para o campo quântico e a gente recebe de volta ela muito mais potencializada, porque agora é uma energia que volta para nós com consciência de quem é. E aí, se ela vai continuar ou não, se ela chegou a vir a ser uma extensão individualizada nossa ou não, e vai continuar, não importa. Somos multidimensionais, criamos em várias camadas e a partir de várias camadas de nós mesmos. Vamos ver, então, isso aqui eu já li. A questão é que os eventos passados crescem, eles não estão acabados. Com isso em mente, você pode ver que vidas futuras são muito difíceis de explicar de dentro da sua estrutura. Uma vida completa, em seus termos, não é mais completa ou concluída do que qualquer evento. Há simplesmente um ponto de corte em seu foco de sua estrutura, mas é tão artificial quanto, basicamente, a perspectiva é aplicada à pintura. Não é que o eu interior não esteja ciente de tudo isso, mas que ele já escolheu uma estrutura ou uma dada estrutura de existência, que enfatiza certos tipos de experiência em detrimento de outros. Não importa se a gente acha que esqueceu o passado, se a gente não ressignificar aquele sentimento e aquela crença, a gente vai continuar recebendo os impulsos daquela criação energética, emocional e mental. Então, escolhe uma cena do passado, se coloque naquela cena, é como se você vai estar fazendo uma auto-hipnose em você mesmo, só que com consciência, sem estar inconsciente e sem ter a necessidade de alguém te guiar, porque isso é um trabalho que a gente pode fazer sozinho. Você reconhece aquela situação e você cria um outro resultado daquela situação. É um exemplo que eu fiz muito. Eu tive uma experiência profissional que, quando começou e quando deu certo, foi uma das maiores realizações assim da minha vida. Eu achei que eu tinha tanto amor de estar naquela empresa, de ter visto tudo aquilo acontecer do nada, de ter visto todo aquele movimento. Puxa, que eu, uma menina nova, comecei sozinha, com mais uma pessoa que parecia ser, sabe, um amigão, assim, que, putz, agora a gente vai conquistar o mundo. Com o passar do tempo, eu fui vendo que não, que aquela pessoa presa em suas questões, com as crenças que tinham, não estava tão bem intencionada assim. E também o ambiente que a gente começou a operar, começou a trabalhar, infelizmente, é um ambiente muito cheio de espertinhos, de pessoas que querem ganhar dinheiro e aí não estão nem aí se estão deixando a verba ser destinada para o que realmente deve ser destinada, né? Então eu me vi envolvida em grandes negócios com grandes ratazanas ao redor, mas
eu sentia muito amor por tudo aquilo que a gente estava fazendo. E quando eu caí em si, que aquilo ia ser uma roubada para mim, porque eu tontona, né, poderia vir a carregar umas consequências de decisões que não eram minhas, eu escolhi sair, ir embora, abandonar, mas aquilo me deu uma dor, gente, mas uma dor, que eu fiquei muito chateada, que foi muito decepcionante para mim. Eu costumo brincar com a minha mãe, né? Eu falo, mãe, eu sei o que é a dor de uma traição e de um divórcio, por exemplo, não no campo emocional, mas no campo profissional, porque foi uma dor tão grande, gente, eu fiquei tão decepcionada e eu gostava de tudo aquilo, eu estava muito envolvida, orgulhosa, sabe, de tudo aquilo que estava acontecendo, mas, putz, tomei. E aí, depois disso, dessa grande decepção, várias outras vieram com o mesmo conteúdo, assim. Mas, ok, eu não estava entendendo o porquê do processo. Só depois de muito tempo, recentemente, e eu sonhava que eu estava naquele mesmo escritório, só que dessa vez as coisas estavam andando como eu queria que andasse, como eu achava que seria certo andar. Sonhando sempre. Mas eu lembro de chegar e ver o escritório, ele estava todo abandonado. E eu tentando fazer ele funcionar, tentando fazer ele funcionar. Com o material dos 7 irmãos, eu entendi. Eu falei, gente, o sonho está mandando eu ir refazer o passado. Eu preciso ir lá refazer esse passado, porque eu ainda estou carregando essa energia. E aí eu fiz isso, eu me concentrei, eu me vi estando lá naquele escritório. E eu não me vi momento de eu sair daquele escritório sem sentir culpada ou sem sentir tristeza. Não, porque eu não estava conseguindo fazer isso, porque ainda doía em mim. O que eu fiz? Criei um passado novo. Então eu criei que aquela minha experiência com aquele escritório deu muito certo. Então quando eu fui para lá, nesse estado de grande concentração, eu vi que deu tudo certo, que a pessoa não desviou dinheiro, que a pessoa andou certo, que a pessoa, sabe, fez tudo bonitinho, que eu me posicionei de uma outra forma, me coloquei como uma pessoa que realmente fez tudo aquilo acontecer, me posicionei e deu tudo certo e é um sucesso. Está sendo um sucesso. Quando eu penso nisso hoje, aquele escritório deu muito certo. E aquela Fernanda tá lá prosperando cada vez mais. E eu senti que essa mudança e olhar para esse passado com esses olhos me ajudou a mudar. Eu senti uma leveza e eu senti que foi tudo bem. Então eu comecei a entender que é muito mais fácil para mim, de vez ficar olhando e ficar indo lá atrás e perdoando, e perdoando, perdoando, eu criar uma nova versão do meu passado. Mas realmente eu precisei entender muito bem quem eu sou, eu precisei entender muito bem a multidimensionalidade do nosso eu para saber que isso é possível e acreditar nisso que eu estou fazendo. Então, os meus processos de passado, antes eles eram processos de olhar e perdoar, assim, sentir aquela emoção, e chorando, perdoar, sofrendo. Não quero sentir mágoa de ninguém. Hoje eu consigo fazer diferente, eu consigo ir lá, talvez por também já ter percorrido toda essa passagem de perdoar, para mim talvez tenha ficado mais fácil ir para aquela situação e mentalizar que deu certo. Eu não quero mais guardar mágoa de ninguém. Então, putz, legal, ó, aquele fulano que me passou a perna lá atrás, hoje, não passou mais, porque eu fui lá atrás e eu vi ele não passou a perna. E tá todo mundo feliz, todo mundo seguiu aí num passado provável de prosperidade, de amizade, de lealdade para todo mundo. E aí, você recebe quais impulsos? Impulsos de um ser que deu certo, de um ser que não sofreu, de um ser que ficou cada vez mais confiante, não de um ser que achou que, ai, não fui tão capaz, não fiz dar certo, puxa, não fui tonta, confiei na pessoa errada, ou me iludi, ou não sei o que. A gente, dependendo de como a gente faz esse processo, a gente sai pior, pessoal. Então, você criando um passado novo, um passado que te enaltece as tuas potencialidades, você volta mais com o teu amor próprio reforçado. E aí aquilo que foi uma derrota passa a ter sido uma experiência de vitória. Quando você fala disso, você não sente mais dor, porque dentro de você aquilo deu certo. Façam esse exercício, experimentem e me contem aqui se deu certo, se foi uma boa experiência para vocês. E até o próximo vídeo de exercícios dos ensinamentos do 7. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.